boa tarde, Feliz Natal para você que está acompanhando aqui os Donos da Bola. Hoje, programa especial na nossa retrospectiva do ano de 2018. Hoje falaremos de Brasileirão. Ao meu lado aqui, à minha direita, Sérgio Boas. Feliz Natal, Boas. Feliz Natal, Cris. Feliz Natal, Caco da Mota. Feliz Natal a todos aqui, os companheiros, o pessoal de casa. E os nossos convidados, esses dois repórteres que acompanharam de pertinho a dupla Grenal durante todo o Campeonato Brasileiro, repórteres da Rádio Bandeirantes e da Band TV, Simon Bianchini. Boa tarde, Simon. Boa tarde, Cris. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal. E Matheus Dávila. Feliz Natal, Cris. Feliz Natal a todos. Grande dia, né? Grande dia hoje para a gente relembrar o Brasileirão. O Brasileirão que marcou a volta do Inter à Série A. O Grêmio aparecia entre os favoritos e também teve o primeiro Grenal na Arena. Olha só a primeira fase da competição. O Inter começou o Campeonato Brasileiro desacreditado. Havia caído no gauchão ainda nas quartas de final e pelo maior inimigo, o Grêmio. A estreia aconteceu dentro de casa e justamente no dia 15 de abril, dia do aniversário de D'Alessandro, homenageado por D'Alessandrinhos e D'Alessandrinhas. O Inter enfrentou o Bahia e outro gringo, Nico Lopes, foi o destaque. Ele marcou os 2 gols do jogo. O Nico sempre foi um jogador que esteve no contexto, está no contexto, mesmo não jogando. Ele é muito importante para o nosso grupo e eu sempre comento que os jogadores eles são importantes não só no aspecto quando saem jogando. E mais uma vez se provou isso. A vitória sobre o Bahia foi fundamental para que o Inter pudesse começar a competição com mais tranquilidade. Importante demais a vitória. Jogo dentro de casa, estreia do Campeonato Brasileiro, recheado de tensões, né? Tranquilidade para o Inter? Que nada. Os próximos jogos seriam terríveis para o time de Odair Hellmann. Foram derrotas para Palmeiras em São Paulo e para o Flamengo no Rio. O empate sem gols com o Cruzeiro em pleno Beira-Rio. Em meio a tudo isso, uma eliminação na Copa do Brasil para o Vitória da Bahia. Vitória que mais tarde seria rebaixado para a segundona. Quem vive esse tipo de momento vai encontrar essas oscilações dentro do caminho. Corrigir os nossos erros, onde a gente pode melhorar. E as coisas positivas que a gente vem fazendo como equipe é acreditar, ir em frente novamente. Então só assim que eu acho que a gente constrói um time vencedor. Já o Grêmio, embalado pelo título de campeão gaúcho, começava o Campeonato Brasileiro fora de casa. A estreia aconteceu em Minas, contra o Cruzeiro. Kahneman foi expulso, mas mesmo assim o tricolor conseguiu vencer o jogo. André fez o gol da vitória. Foi bem pelo período que ele estava parado que eu digo sem jogar, sem ritmo de jogo. Conversei bastante com ele antes do jogo, falei até para ele ficar um pouco mais próximo da área do adversário, justamente por causa disso, para não se desgastar muito por falta do ritmo de jogo. O Grêmio estava envolvido em 2 outras competições. Pela Libertadores, enfrentou o Cerro Porteño do Paraguai. Em Assunção, um empate em 0-0. Na Arena, vitória de goleada, 5-0. Muitas vezes você vê um time jogar por música, mas não consegue os objetivos, as vitórias, as conquistas. E o nosso grupo não, o nosso grupo joga por música sim, mas consegue vitórias, consegue títulos. Na Copa do Brasil, 2 vitórias sobre o Goiás, por 2-0 e por 3-1. Como jogava 2 vezes por semana, Renato começou a poupar os titulares. E foi assim durante toda a competição. Na reta inicial de Brasileirão, o tricolor empatou com o Atlético Paranaense. Goleou o Santos e perdeu para o Botafogo. O Grêmio veio aqui no Rio de Janeiro, enfrentou a equipe do Botafogo, que é a campeã carioca, de igual para igual. Então foi um jogo que tivemos situações de gols de um lado e do outro. Infelizmente para a gente tomou aquele gol no final. O primeiro Grenal aconteceu na 5ª rodada. O Grêmio era o super favorito. A Internacional, como falei, fez um ferrolho na frente da área deles. Estava difícil de entrar. O Inter jogou mais precavido. Deu tudo certo, né? Em termos de estratégia. É diferente de ser agressivo no setor de marcação, tanto em bloco baixo, médio ou alto, e fomos.
Com o Inter bem armado em campo e fechado na defesa, Renato disparou. Posso falar que foi um time grande, de primeira divisão, contra um time de segunda divisão. Porque da maneira que o Internacional se comporta e tem todo o direito, eu, se fosse torcedor do Internacional, não iria estar nem um pouquinho satisfeito de jogar dessa forma, mas é um direito que eles têm. Do outro lado, Odair desabafou. Vem pra cá que vai ser 7-0, 6-0, 5-0. Não existe jogo jogado, a história ela é contada a cada jogo. O técnico do Inter preferia elogiar a organização do time e o forte poder de marcação da equipe. Acho que nós somos muito organizados, muito agressivo na marcação, muito forte. E quando a gente recuperava a bola, em alguns momentos a gente conseguiu fazer essa transição. Renato, irritado com o empate em 0-0, deu mais uma alfinetada no maior rival. Tem a maneira deles jogarem e eu respeito, o problema é deles. Agora não vem me falar que o Internacional joga como time grande. Aí não. Jogando como time grande ou pequeno não importava. Certo mesmo é que o Grenal foi o começo da grande campanha do Inter no Brasileirão. O gaúcho Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, quando enfrentou o time de Odair Hellmann, ainda na segunda rodada, já havia qualidades na equipe. O Internacional não está jogando mal. O futebol tem umas coisas caprichosas, né? O Internacional está dentro daquilo que é o início do Campeonato Brasileiro para a maioria das equipes. E se tiver a calma, certamente vai ter uma trajetória boa. E a trajetória do Inter realmente foi muito boa. Depois de empatar o Grenal, foram mais 9 jogos sem derrota. O Inter só voltou a perder na 15ª rodada. Derrota para o América, com o D'Alessandro expulso. Não só não vi nada, o D'Alessandro não fazendo nada, e conversando aqui no vestiário também disse que não fez nada. Então eu não sei o que aconteceu, eles é que tem que explicar. O Inter, que não perdia 10 jogos, estava fora do G4. Mesmo nas vitórias, mesmo com os 10 jogos, a gente nunca falou que estava tudo certo, que a gente não precisava corrigir, que a gente não precisava estar atento a todas as situações. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O que a gente tem que fazer a partir de agora, já no próximo passo, retomar essa regularidade, buscar a vitória dentro de casa para a gente seguir no topo da tabela. Envolvido em outras competições, o Grêmio fazia um campeonato irregular. Mesmo assim, depois de vencer o Bahia em Salvador, o time de Renato, na 9ª rodada, alcançaria sua melhor posição durante todo o Campeonato Brasileiro, o 3º lugar na tabela. Não é nada fácil se vir aqui em Salvador jogar contra o Bahia. O Bahia numa situação um pouco complicada na tabela. Era muito importante a gente voltar a pontuar, voltar a vencer e continuar naquele pelotão lá da frente. Na sequência tem o reencontro do Grêmio com Roger Machado e a recuperação do Inter no Campeonato Brasileiro. Eu quero começar a primeira parte da nossa resenha com os nossos repórteres que acompanharam dia a dia desde o começo da competição. Como estava Grêmio e Inter. O Inter meio ainda cabisbaixo, gerando muitas dúvidas no torcedor, na imprensa, na crítica, por estar vindo da segunda divisão. E o Grêmio, recém-campeão da Libertadores, chegando com tudo, um dos favoritos ao título. Como é que eram esses climas completamente diferentes, Matheus? Olha, pelo menos as diferenças de dia a dia eram notáveis, né? Principalmente nos treinamentos. O Grêmio tinha uma confiança muito grande, Cris, e ficava muito claro isso, pelo futebol apresentado em 2017, mas ao mesmo tempo uma desconfiança porque até aquele momento o Grêmio não havia confirmado em 2018. E o Inter, a única palavra que se falava, e o Simon pode confirmar, era a reconstrução. Era o início de um projeto, só que aquela palavra não deixava o clube já há muitos meses. Simon, e aí teve o primeiro Grenal do Brasileirão na Arena 0-0, Renato fazendo críticas ao esquema do Inter. E detalhe é o seguinte, esse Grenal, né, Cris, porque encaminhou o campeonato. O Inter ali conseguiu safar a pele do técnico Odair. Muito se falava, se o Inter perdesse o Grenal, o Odair ia sair junto com o departamento de futebol. O Inter conseguiu segurar o Grêmio foi melhor, todo mundo admite isso. Renato reclamou que o Inter não jogou com uma grande equipe na ocasião e acabou gerando todo o campeonato. A melhora do Inter vem justamente no jogo seguinte. E o Inter engata uma boa sequência, vai perder só 10 rodadas depois. É um campeonato muito interessante para o Inter a partir desse clássico Grenal. Parece que o elenco se reagrupou a partir desse jogo, conseguiu segurar o maior adversário que vinha num momento até positivo na temporada, envolvido, era o atual campeão da América, e a partir de então o Inter começou a ter seu melhor rendimento. O Grêmio ali parece, bom, Campeonato Brasileiro não é a minha chance, vou ir para as Copas.
E isso foi o divisor de águas a partir desse Grenal que a gente acompanha há pouco. Pois é, já já a gente vai falar do segundo Grenal do Campeonato Brasileiro, que também teve polêmica, não tem como, e a arrancada do Inter, que ficou um bom tempo na liderança. Já já a gente já volta. Estamos de volta, hoje é Natal aqui, aí na sua casa, aqui nos Donos da Bola também. E se é Natal, a gente está falando, está fazendo retrospectiva, falando de Campeonato Brasileiro. E esse Brasileirão 2018 teve grandes jogos da dupla Grenal com tradicionais adversários. Vamos conferir a segunda parte dessa retrospectiva do nosso campeonato, que foi o melhor momento do Inter, quando ele assume a liderança e ainda ganhou o Grenal no Beira-Rio. Um dos momentos mais esperados do Campeonato Brasileiro era o reencontro do Grêmio com Roger Machado. E este reencontro aconteceu no dia 6 de junho. Roger era técnico do Palmeiras. E no duelo entre Roger e Renato, melhor para o ex-treinador do Grêmio. O Palmeiras venceu por 2-0. Hoje o Palmeiras foi melhor do que a gente. A gente tem que reconhecer isso, tem que dar os méritos pro adversário. Foi um grande jogo, as duas equipes criaram. Já o Inter, depois de perder para o América, começou uma nova série invicta. Foram 9 jogos sem perder, com direito a 5 vitórias seguidas. Conta Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense, Paraná e Bahia. Jogadores que não vinham atuando, jogadores que não estavam nem vindo, nem sendo relacionados, hoje tiveram que jogar, deram uma resposta positiva e isso faz a diferença. Isso está fazendo a diferença até agora e se a gente mantiver esse nível de comprometimento, vai fazer a diferença até o final do campeonato. A campanha do Inter era tão surpreendente que o time chegou à liderança na 23ª rodada. O duelo foi contra o Flamengo no Beira-Rio. Acho que representa o fortalecimento de uma ideia, o acreditar num trabalho. Futebol, as coisas não se constroem da noite para o dia. William Potker e Rodrigo Dourado fizeram os gols da vitória colorada por 2-1, que garantiu o Inter na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. A liderança é momentânea. Lógico que agora a gente vai, a cada jogo para frente, tentar entregar tudo que a gente tem entregado em todos os jogos para que a gente possa se manter. A preocupação de Odair era procedente. O Inter se manteve líder apenas por mais uma rodada. Mas esta já é uma história que vamos contar logo mais. No lado azul, Renato seguia fazendo rodízio entre titulares e reservas. Mesmo assim, nos 13 jogos anteriores ao Grenal, do segundo turno, o Grêmio perdeu apenas 2. Derrota para o Vasco, no Rio de Janeiro, e para o Furacão, em Curitiba. Um dos grandes momentos do Grêmio foi contra o São Paulo na Arena. O time de Renato saiu perdendo, conseguiu virar e retomar o G4. Não é nada fácil você sair perdendo para o São Paulo e virar. Mas viramos por todos os méritos do Grêmio, que realmente o Grêmio esteve novamente numa noite espetacular. Todo mundo jogando bem, todo mundo se ajudando. Enfim, foi muito bom. Antes do Grenal do segundo turno, o Grêmio recebeu o Flamengo. Jael perdeu um pênalti e levou um puxão de orelhas de Renato. O pênalti faz parte. Mas tomou um puxão de orelha no intervalo, mas o porquê que ele tomou eu não vou falar. E nem precisou falar mesmo. Jael tratou de se redimir ao balançar a rede do Flamengo. No segundo tempo, Marinho ampliou, 2-0. E chegou o Grenal, desta vez no Beira-Rio. O Inter era líder do campeonato. O Grêmio estava em 5º lugar. O Inter venceu o clássico, com gol de Edenilson. Renato não assimilou muito bem a derrota. A Internacional jogou atrás, esperando o time do Grêmio. E só ganhou porque eles acharam um gol. Sem ligar para as críticas de Renato, do outro lado, Odair, com os pés no chão, comemorava a vitória. Nós não ganhamos nada.
Nós ganhamos apenas um jogo, que hoje era clássico, e precisamos seguir assim, porque faltam 14 rodadas, a gente não chegou a lugar nenhum. Nós estamos, o campeonato não terminou, a gente está muito tranquilo quanto a isso. E, mais uma vez, Renato aproveitava para alfinetar o Inter. Fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro já é muito para eles. Eles têm que tirar onda mesmo. Uma onda se tira com títulos. E o campeonato, faltam 14 rodadas ainda. E o bom cabrito não berra. A disputa Grenal foi muito além das 4 linhas. Se dentro de campo não foi uma partida digna de elogios, fora dele piorou. Isso porque, na porta dos vestiários, uma grande confusão se estabeleceu. O que começou no terreno de jogo piorou nos corredores do Beira-Rio. Numa tentativa de Renato ir ao vestiário do Inter, empurra entre jogadores, funcionários e muitas provocações. Eu, como sou um gentleman porque eu tenho berço, tenho educação, eu fui lá no vestiário, tentei no vestiário deles cumprimentá-los. Se tivesse visto que o Renato queria me cumprimentar, iria cumprimentá-lo como fiz no início do jogo por iniciativa minha. Não me deixaram entrar, porque alguém achou que eu fosse lá no vestiário do Internacional e iria brigar contra 300. Eu não sou assim. Farei sempre, quando ganhar e quando perder. Eu não mudo. Na sequência, o Inter perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio buscando a vaga direta para a Libertadores da América. Tá certo, é essa a segunda parte do Campeonato Brasileiro e quem diria, Caco da Mota e Sérgio Boas, que o desacreditado Internacional chegaria à liderança, teria uma bela de uma invencibilidade na competição, principalmente dentro do estádio Beira-Rio. Quem diria que isso aconteceria, hein? Tu diria? Eu diria. Desde lá do início? Eu disse que, e me quebrei, que se o Inter ganhasse o Grenal seria campeão brasileiro. Eu achava que se o Internacional ganhasse o Grenal, e afirmei aqui... Mas tu estava contando com o Guerreiro, né, Guas? Não estava contando com o Guerreiro, estava contando com a arrancada do Inter, que era muito boa. E o Grenal seria um jogo emblemático, decisivo, para confirmar, olha, temos time para chegar ao título brasileiro. Então, eu via o Inter como um crescimento em relação às outras equipes. Então, eu apostei as minhas fichas no título brasileiro do Internacional. Mas tu não estava totalmente errado, porque o Inter brigou pelo título mal ou bem até as últimas rodadas. Se o Palmeiras não troca de técnico, o Inter seria campeão brasileiro. Caco da Mota. Essa arrancada do Palmeiras foi importante, mas legal é a afirmação tanto do Odair, como na primeira reportagem que a gente viu de retrospectiva, a importância também do Marcelo Lomba e do Patrick num certo momento. Que até no final ele cai, a gente vai ver aí na próxima reportagem, ele não é mais tanto o destaque no final, e daí vai ser o Nico Lopes no Internacional. E o Grêmio também sempre na disputa do título, buscando, mas também paralelamente dando muito mais importância, é claro, se justificando pela Libertadores da América. E toda aquela desconfiança do Inter contra o Grêmio na rivalidade, o Grêmio era campeão gaúcho, o Inter ficou de fora da final do Gauchão e o Grêmio vinha de um título de Recopa. Então o Inter não tinha nada nesse brasileiro. E ele surpreende sendo o líder e brigando pelo título nesse momento. E o Grenal é o divisor de águas. O Inter vence o Grêmio no Beira-Rio e ali ele ganha confiança. Ô Cris, quando o Grêmio perde o Arthur, o Grêmio também naquele momento começa a perder a oportunidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque no início do ano, não sei se vocês concordam, o Grêmio tinha toda a possibilidade de fazer, no ano de 2018, uma arrancada forte para conquistar o título brasileiro, mas perdeu o Arthur, tinha outras competições e aí ele desviou as atenções. O Simon falou aqui, né, dessa arrancada do Inter pós-Grenal e o Matheus sentiu... Como é que era o clima no Beira-Rio quando o Inter foi líder aí várias rodadas? Era um clima meio assim... Estamos brigando mesmo pelo título? Eu acho que o torcedor acreditou e uma das provas disso é a média de público do Internacional dentro do estádio Beira-Rio, né? Uma das maiores, o Colorado conseguiu chamar o torcedor para dentro da sua casa e muito se deve a essa confiança. Acho que até os momentos finais ali, quando o Palmeiras confirmou o título, o torcedor ainda tinha uma pequena esperança. Tá certo. Olha só, no próximo bloco, o desfecho do Campeonato Brasileiro, que terminou com Inter e Grêmio no G4, rumo a Libertadores do ano que vem. A gente vai falar sobre essa fase final daqui a pouquinho, não sai daí.
volta com os donos da bola. Feliz Natal para você que nos acompanha neste 25 de dezembro. E a gente fazendo a nossa retrospectiva de Campeonato Brasileiro, porque agora vamos falar da fase da reta final. O Inter surpreendeu, hein? E brigou pelo título do Brasileirão até as últimas rodadas. Acabou em terceiro. O Grêmio teve de buscar a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores na última rodada. Foi emocionante. Vamos ver a última parte dessa retrospectiva. A liderança do Inter durou muito pouco, apenas 2 rodadas. Por falar em primeira colocação na tabela, o campeonato teve 7 líderes: Atlético Paranaense, Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo e o campeão Palmeiras. Também fizeram parte deste seleto grupo. Voltando ao Inter, a liderança durou até a partida contra a Chapecoense na 25ª rodada. Derrota por 2-1, com Damião perdendo a chance do gol de empate no final. Olhar para frente, olhar para o próximo jogo e já no próximo jogo conseguir dar uma resposta em termos de pontuação. A derrota para a Chape foi o marco para o Inter praticamente abandonar a briga pelo título. Depois deste jogo, o time foi muito irregular, perdendo ainda para Sport, Botafogo e Atlético Mineiro. A gente chegou tão perto e agora no final deixamos escapar, né, essa possibilidade depois de tanto tempo. Mas eu acho que o sentimento é de ter feito uma grande campanha quando ninguém imaginava. Restava apenas a luta pela vaga direta na Libertadores. Nós vamos para o próximo jogo entregar tudo que nós entregamos em todas as partidas e a gente espera que com tudo isso que a gente faça, domingo a gente possa ganhar para dar de presente essa vitória ao nosso torcedor e fechar o último jogo do Campeonato Brasileiro com isso, com uma vitória, para coroar essa campanha dentro de casa que a gente fez e fechar no que mais alto tiver como objetivo desse Campeonato Brasileiro. E ela veio com uma vitória por 2-0 sobre o Fluminense. E teria que ser com ele. Você lembra que lá no começo o Inter venceu o Bahia na estreia também por 2-0 e com 2 gols de Nico Lopes? Pois é, de novo ele para confirmar o Inter na fase de grupos. Alessandro, passe longo para Nico, entrou na área, vai marcar, bateu gol! Gol castelhano do Beira-Rio! Gol com a língua de Libertadores da América! Eu queria dedicar na realidade, essa vitória de hoje e essa vaga direta na Libertadores para aquele torcedor que lá em 2016 ele foi até a última rodada, acompanhou o clube, Mesquita, né, no Rio de Janeiro. E esse torcedor chorou e acho que fez nós todos chorarmos naquele momento. E hoje a gente pode sorrir de novo. A história do Inter é muito grande. A história do Inter é a história de disputar lá em cima sempre. E quanto mais você disputa na parte de cima, mais chance você tem de ganhar os campeonatos. Após a derrota no Grenal, o Grêmio seguia envolvido com o Campeonato Brasileiro e Libertadores, com uma sequência de vitórias sobre Paraná, Ceará e Fluminense. Vamos ajeitando aqui, ajeitando ali, brigando aqui, brigando ali. O importante é que a gente continua naquele pelotão lá da frente, brigando pelo Campeonato Brasileiro. O time de Renato praticamente garantia sua participação na Libertadores. Na 26ª rodada, já tinha 10 pontos de vantagem sobre o 7º colocado. Quanto os números, quanto os resultados, você não tem o que questionar. O empate em casa com o Bahia. Hoje não deu muito certo as coisas, infelizmente. Então é por isso que eu falo. Às vezes o brabo é o nada. Pelo menos nós conseguimos um ponto, correndo atrás, depois eles estavam perdendo 2-0.
E as derrotas para Palmeiras e Sport assustaram. O Grêmio estava perdendo força na competição. A gente precisava somar pontos aqui dentro de casa, até porque o Grêmio vai muito bem na Libertadores, mas ninguém garante que o Grêmio vai ganhar a Libertadores. Então, o que eu falo para eles que a gente pode ter uma vaga através da Libertadores, a gente pode ficar sem a vaga através da Libertadores e sem a vaga no G4. Com a eliminação na Libertadores, na derrota para o River Plate, o tricolor focou no Campeonato Brasileiro. Agora o Grêmio só tem o brasileiro. O Grêmio nunca deixou o brasileiro de lado. Então, em primeiro lugar é conversar com o grupo, botar o grupo para cima. E a gente precisa dar umas 24 horas, 48 horas, porque da maneira que aconteceram as coisas hoje não é fácil. Só o tempo para curar. Foram 3 vitórias para embalar contra Atlético Mineiro, Vasco e Chapecoense. Clube grande é assim, é por isso que a gente sempre procura buscar o melhor para o clube, para o ano seguinte, tendo sempre o mesmo problema, várias competições. A derrota para o Flamengo e o empate com o Vitória adiaram a decisão da vaga direta para a última rodada. Mega direita para Maicon, perto do bico da grande área para Ramiro, Ramiro para Alisson, cabeceou para Maicon, veio para o fundo, entrou na área, cruzou para desviada, saiu, cabeceou, gol! 11 minutos e 45 do primeiro tempo! Tempo possível para o Grêmio separar toda a documentação, porque ano que vem tem Libertadores da América, de forma direta. Caco e Boaz, meio que ficou tudo ali para as últimas rodadas, né? O Inter brigando pelo título praticamente até o fim e o Grêmio batalhando, porque como estava disputando a Libertadores, teve toda aquela confusão ainda do jogo da semifinal, o Grêmio parecia que estava meio disperso na busca dessa vaga no G4, conquistou na última rodada também. O Grêmio teve um determinado momento do campeonato em que o Renato chegou a dizer, nas próximas 4 rodadas, vocês podem me ajudar, vamos saber o que o Grêmio pretende no campeonato. Era o aproveitamento para conquistar 12 pontos. Estava inserido aquele jogo do Fluminense no Rio, que o Everton marcou aquele lindo gol de calcanhar. Mas o Grêmio não conseguiu os 12 pontos. Porque empatou com o Bahia e estava perdendo por 2-0. Foi o jogo antes da véspera da eleição, sábado à noite. Era um jogo perfeito para o Grêmio fechar os 12 pontos em 12. Mas saiu perdendo de 2-0 e foi buscar até com pênalti polêmico ou não, empatou em 2-2, mas ali o Grêmio praticamente abandonou. Teve a derrota pro Sport também, né? Mas aí foi na véspera da semifinal contra o River Plate, foi entre 3, 4 dias antes só. E teve uma mãozinha do São Paulo, né, Caco, também, teve, né? Mas o final do ano que tem, assim, que o Boaz trouxe há pouco, o Arthur, a ausência do Arthur, o final do ano o Grêmio muito prejudicado com a lesão do Luan. Porque se o Everton foi o melhor jogador da temporada, a referência técnica ainda é o Luan. O craque do time é o Luan. E sem o Luan na reta final ficou complicado. E mesmo assim, no Brasileirão, ele conseguiu. Mas eu acho que aí, Caco, depois dessa lesão do Luan, o campeonato já estava semi-encaminhado. E o Grêmio moralmente já estava abalado por conta do que aconteceu na Libertadores. Então tudo é uma consequência. Sim. Eu acho que o Luan não fez tanta falta. Eu acho até que foi um ponto positivo. Porque o Jean-Pierre teve a oportunidade de se consagrar no time titular e mostrar que é uma opção para o ano que vem. Mas após a eliminação da Libertadores, o Grêmio teve só uma derrota. O Flamengo no Maracanã. Verdade. Teve um empate contra o São Paulo lá no Morumbi, mas o Grêmio conseguiu ter um bom aproveitamento até mesmo depois da eliminação da Libertadores, que foi traumática, querendo ou não, por todo o contexto envolvido. O Grêmio estava praticamente garantido em mais uma final, em 10 minutos acabou vendo o sonho do Tetra acabar. Bom, o lado de cima da tabela, todos nós sabemos, é Palmeiras campeão, que eu já quero a opinião do Simon sobre esse título, Flamengo, Inter e Grêmio. E a parte de baixo, Matheus Dávila, os rebaixados. Os rebaixados, Cris. Bom, o Paraná não vou nem falar, né? Porque o Paraná ele caiu na virada do turno. Além do Paraná, foram Sport, América Mineiro e Vitória. Vitória flertou tanto com o rebaixamento que acabou caindo. E um detalhe, conseguiram se
se salvar ali nas últimas rodadas, o Vasco da Gama, e eu cito aqui com destaque o Ceará, porque o Ceará teve o grande personagem desse Campeonato Brasileiro na parte de baixo, né, que é o Lisca. Ele assumiu o time e conseguiu reverter uma situação extremamente complicada e virou uma figura emblemática, né? O torcedor do Ceará idolatrava o Lisca. Depois desse ano, ele vai ganhar uma estátua lá. Mais ainda. O Lisca, se quisesse, elege prefeito lá. O Renato quer estátua aqui, o Lisca vai ganhar uma lá. Pode ser que tenha merecido. Simon, e o título do Palmeiras? Passou muito pela chegada do técnico Luiz Felipe Scolari após a 15ª rodada, quando o Palmeiras perde para o Fluminense. A modificação, chega o Filipão, depois ainda junto com o Paulo Turra, uma comissão técnica recheada de gaúchos, engata 24 rodadas invicto. O Palmeiras consegue esse título brasileirão, estava envolvido ainda nas Copas, tanto na Copa do Brasil, onde para na semifinal pro campeão, que é o Cruzeiro, e para também na semifinal da Libertadores pro Boca Juniors. Mas consegue mesclar, coloca em alguns momentos um time alternativo dentro do Campeonato Brasileiro, mas colocando alguns titulares, não era completamente reserva, 3-4 titulares, sempre Felipão mantinha uma espinha dorsal na equipe do Campeonato Brasileiro, e por isso conseguiu essa campanha, 82,5% de aproveitamento no segundo turno. Legal. E tá também com o final do Caco e do Boas agora. É legal só destacar também a permanência da Chapecoense, né? A gente tem assim, eu tenho um carinho especial pela Chapecoense. Todos nós, todos nós. Mas eu também tive uma ligação, porque morei em Santa Catarina e conheci toda a história antes também do avião. Gosto muito da Chapecoense. E legal que com o título do Atlético Paranaense, a Chapecoense está na Sul-Americana do ano que vem. Boa. Isso é muito legal. Pitaco final sobre o Brasileirão. Não, o Brasileirão recupera um grande técnico, para mim, um dos melhores, se não for o melhor, que é o Luiz Felipe Scolari, mas ele conseguiu agregar na comissão técnica dele o Paulo Turra. A partir do momento que ele colocou o Paulo Turra e se livrou, com todo respeito, do Murtosa, Filipão também reencontrou o caminho dele. Tá certo. E assim nós encerramos os donos da bola falando do Brasileirão 2018. E olha, muito vai se falar o ano que vem, porque vai ter Brasileirão 2019, claro, sempre tem. E a gente vai estar aqui na maior resenha. Muito obrigada, Simon, Matheus, que vocês façam lindas matérias e tragam ótimas informações para dupla Grenal, para a torcida em 2019. Até 2019. Já tá quase aí, né? Até lá, Caco, Boas. Vamos lá até amanhã, até amanhã. Vamos pro JTV. Tchau, gente!